Boa noite, sejamos todos bem-vindos mais uma vez. Vamos Boa iniciar. noite. Boa noite. É um Boa link noite. separado da. Vamos iniciar aqui nosso. Boa noite. Vou colocar ali na televisão para você. Tudo bem? Tudo bem. O capítulo de hoje é o capítulo 26, oração. Sendo aí a oração um tema importante dentro da proposta do livro, que é um manual para a gente empreender a vida, né? A encarnação. Então, todos os temas que estão aqui, eles falam diretamente de recursos que a gente vai precisar lançar a mão durante a nossa jornada aqui. Então, a oração é um desses temas. E aí, vou ler aqui do livro Pão Nosso, capítulo 82, em espírito. Mas, se pelo espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo na carta aos Romanos. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia, qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer pelo recanto da fraternidade que nos proporciona tantas bênçãos, tantos esclarecimentos, fortalecimento, oportunidade de trabalho. Agradecer ao concurso dos espíritos amigos que nos auxiliam toda vez que estamos juntos para estudar o Evangelho de Jesus, tão bem explicados didaticamente por Emmanuel e outros colaboradores. Agradecer
por toda ajuda, por todo amparo, e rogar a esses amigos que estejam conosco, mais uma vez, nos inspirando, movimentando dentro de nós aquilo que precisamos renovar com o tema da noite, que cada um de nós possa refletir para aplicar essas instruções em nossa vida. Que Deus possa abençoar nosso estudo, os nossos lares, a nossa casa e nos dar a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite. Que assim seja. Então, vamos lá. Hoje nós vamos de Emmanuel e vamos de Joana. Eu pensei uma frase aqui do livro, para a gente começar refletindo sobre ela, que é: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Uma frase que está aqui dentro do livro, né, dentro do capítulo, dentro de um contexto, mas ela indica para nós a seriedade do tema, que é a oração. Que muitas vezes a gente pode confundir e achar que a prece é só mais um recurso, mas quando ele fala que na oração a gente dispõe, então, do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Então, o que ele pode estar querendo nos dizer aqui é que a oração é o recurso mais próximo do nosso contato com Deus. Que através desse mecanismo a gente consegue falar e ouvir. Porque o que é um intercâmbio, né? Cambiar, trocar. Intercâmbio. Então a gente está trocando com alguém. E através da oração, a gente faz esse contato com Deus. Podemos fazer o contato com espíritos amigos, com espíritos afins, com pessoas que amamos, que já partiram. Então, a oração ela é uma elevação do nosso padrão vibratório e a gente se conecta, então, com esse plano, que aqui ele fala terra e céu, no sentido figurado, para a gente compreender que quando a gente ora, então a gente sai da terra, a gente sai do campo material e a gente se eleva. Então, orar é falar com Deus. A gente pode interpretar que oração é também uma atitude de ação, né? A gente, para entrar nesse intercâmbio com Deus, a gente precisa agir nessa direção, né? Mas a gente não vai entrar muito nesse movimento ativo. Vamos tentar absorver o conceito que está por trás dessa ação. Porque a gente sabe já que é preciso agir no sentido de fazer algo para receber. A gente já sabe que não dá para
ficar só esperando, que não vai cair do céu, que tudo isso a gente já tem consciência. Que a gente precisa fazer algo para poder receber algo. Então, o estudo de hoje, ele vai ser mais no campo sutil, para a gente tentar absorver como a gente pode fazer melhor esse intercâmbio, como que a gente pode conversar com Deus de forma mais eficaz. Vai lá embaixo, bebe um pouquinho de água. E coloca 2 travesseiros também, para ficar melhor. E aí, Emmanuel também dá uma dica aqui, que ele fala que a oração pode ser feita com palavras, sem palavras, que o caminho, então, dessa elevação é através da vibração. Então, é a vibração que cria essa conexão, não necessariamente as nossas palavras. Por isso que a gente não precisa ter vergonha de fazer prece, a gente não precisa achar que a minha prece, né, minha oração não tem valor, porque eu não faço assim, não faço assado. Então, de fato, não são as palavras. É a vibração que a gente coloca nesse sentido. Então, se for uma prece, às vezes, bem articulada, né? Com palavras bonitas, bem organizado, um raciocínio claro, lógico, mas se não tiver uma vibração do bem, ela não vai alcançar esse resultado lá que ela está imaginando. Ao passo que, às vezes, somente poucas palavras faladas com o coração chegam, às vezes um suspiro chega a Deus. Então, a gente precisa simplificar esse processo para que a gente utilize melhor o recurso. E Emmanuel dá um exemplo muito interessante de como esse intercâmbio funciona. Então, ele fala que a gente pega um espelho, coloca o espelho com a face voltada para o sol e você vira para um lugar, ele dá um exemplo de um vale escuro, você pega um espelho, projeta o sol e coloca lá para aquele vale. Então, você clareia aquele lugar com o recurso que vem de cima. Então, como funciona esse mecanismo da prece? Nós que estamos aqui embaixo, a gente projeta o nosso pensamento, né, com a nossa vibração, como se o nosso pensamento, a nossa prece fosse esse espelho. A gente recolhe o recurso do céu e projeta nesse vale das nossas sombras. Fora as preces de agradecimento, né, vamos tratar aqui das preces como recurso para a gente se libertar de um drama, de um sofrimento, né, de um problema, de algo que está ali tirando a nossa paz. Então, a gente faz esse mecanismo, recolhe essa instrução que vem do céu e clareia a nossa situação, aquilo que está complicado ali para a gente. Esse é o mecanismo. Então, sai daqui, sobe e volta. Aí, se a gente for pegar lá a oração do Pai Nosso, ela tem explicadinho como funciona esse mecanismo, né? Como é esse intercâmbio, como é que funciona, qual é a função da prece, o que a gente pode recolher
dessa prece. E aí Joana vai esclarecer para a gente o que a gente não consegue com prece e o que realmente a prece faz. Mas Emmanuel coloca aqui, em um dos parágrafos, o seguinte: graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos, ou seja, qualquer desejo, o mais simples, e partindo de qualquer pessoa, a menor das criaturas e os anjos, nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Então, tudo que tem aqui na terra, das criações, foram e são feitas com o concurso da espiritualidade, com essa equipe que governa nosso planeta. Então, se nós somos co-criadores, né, somos modeladores, damos forma às coisas materiais, tudo que a gente dá forma aqui vem para nós, chega, né, até nós as ideias, por meio desse intercâmbio. Então, a espiritualidade orienta e até nos inspira para que a gente tenha aquela ideia. Nessa hora, se não somos gênios e somos muito orgulhosos, a gente vai falar assim: ah, mas a ideia não era minha? Não, não era sua. A ideia é deles, né? Porque a gente pode tirar pela régua, né? Os gênios, realmente, eles conseguem até captar, acho que de uma forma melhor, e eles ainda assim correspondem muito melhor, tipo um Beethoven, né? Corresponde muito melhor à ideia que vem para ele ali completamente envolvido, sabia que a música dele era a manifestação de Deus, e a gente às vezes acha que aquela ideia maravilhosa foi da nossa cabecinha. Não, não é. Que a gente ainda, né, está transitando aí de planeta, mas somos espíritos de terceira ordem, então não tem como ter muita... Pode comentar. Não dá para ter muita inspiração, assim, né? Fala, Henrique. Então, você falando isso, eu lembrei de um vídeo que eu assisti daquela escritora daquele livro Comer, Rezar e Amar, né, que fez muito sucesso, né? E ela falou que provavelmente na vida dela ela não ia fazer nunca mais um livro que vendesse tanto, né, não sei o quê. E aí ela procurava uma explicação, né, dessas coisas que fazem sucesso assim. Ela falou: eu escrevi um livro e o negócio explodiu, né? E aí a única explicação que ela encontrou foi essa, né? Que aquilo não era veio alguma inspiração, né, de algum lugar, e ela botou aquilo para fora, né? Sim. Eu lembrei, você falando isso, eu lembrei desse vídeo que eu assisti. As coisas cotidianas, né, das nossas... a vida comum do dia a dia, a gente não precisa de uma grande ideia, né, para fazer nosso dia a dia acontecer. É o basicão. Agora, quando a gente precisa de algo realmente que seja transformador, aí eles vêm para dar esse suporte. Só que, como é que funciona, então, para que a gente consiga usar esse recurso? Porque o recurso da oração está disponível para todos, né? Só que a gente precisa usar. Se a gente não faz o uso da oração, né? Por exemplo, você tem lá a escova e o creme dental. Ter a escova e o creme dental não significa que você vai limpar a boca. Para isso, você precisa escovar os dentes. Então, ter o recurso da oração não significa que você vai alcançar a resposta que você está precisando. Então, é preciso fazer o movimento.
Então, como é que funciona esse movimento? Emmanuel conta aqui que quando a gente faz a prece, a gente sai do nosso estado comum e a gente faz uma conexão com o coração, então, com os sentimentos. Até Joana explica que quando a gente ora, a gente usa a parte frontal do nosso cérebro, o neocórtex. Vocês podem fazer uma experiência. Quando fecha os olhos e respira para a direção da prece, parece que tem um negócio aqui. Não sei se vocês já tomaram essa consciência. Então, a gente faz a prece, ela não está em outro lugar, ela está aqui. Parece que tem um negócio aqui. Por quê? É daqui que a gente faz essa conexão. Então, essa área do cérebro, que é a área mais desenvolvida, menos animalizada, né? O cérebro menos embrutecido, essa parte mais nobre, está aqui. Então, a gente ora, a gente usa essa parte. Ela é responsável pela conexão com o nosso coração. Então, a gente entra num estado diferenciado da alma. É como se a gente saísse de um plano 100% material e ficasse um pouco menos material. Então, a gente meio que sai desse estado. Conectando com o coração, com essa parte do sentimento, o que acontece? A gente começa a projetar as imagens. Quando a gente começa a fazer oração, a gente começa a projetar as imagens do que a gente está falando. A gente vai pensando, vai orando, né, falando ou só mentalmente, e as imagens vão surgindo. Então, a gente conecta o sentimento com essa visualização. E aí ele não fala isso aqui, mas a visualização é o caminho da emoção que leva lá para aquele comando que realmente manda a gente fazer as coisas, que é o subconsciente. Porque o racional está formulando as palavras. Né? Senhor, Deus, Pai de infinito amor e bondade. Esse é o racional formulando as palavras. Mas o coração, ele está sentindo essa vibração desse Pai amoroso mesmo. E a imagem que eu faço desse amor está mandando o comando lá para o meu subconsciente, que é o subconsciente que manda a vibração. Porque eu posso estar falando palavras muito bonitas, mas se a minha tela mental está cheia de imagens negativas, se o meu coração não está puro, não está conectado com bons sentimentos, o meu subconsciente ele vai mandar a imagem que está no meu coração. Não manda o que eu estou falando, manda o que eu estou sentindo, vibrando. Então, é isso que ele vai mandar, esse é o comando. Então, foi através do pensamento, e aí, conectado, então, esse sentimento com essas imagens, isso vai para as esferas superiores. Chegando às esferas superiores, a gente tem uma devolutiva. Sempre. A gente pode até não perceber, não ter a resposta da forma como a gente gostaria, ou até mesmo achar que não recebemos a resposta, mas toda oração tem a sua devolutiva. Todas elas. Não existe uma prece que não seja respondida. Sendo assim, suponhamos então que a gente fizemos lá o nosso momento de prece. Aí o que ele fala? Ele fala aqui que então, a prece impulsiona, foi daqui que eu tirei esse raciocínio, ó. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com imagens do nosso desejo. Então, a gente quer muito uma coisa, ou nem muito assim, mas a gente quer uma coisa, e a gente faz uma prece para poder obter aquela graça, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Então, a gente começa a pensar sobre aquele tema, projeta as imagens. Essas
imagens, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam. Então, aqui ele deixa um campo aberto para que a nossa oração, muitas vezes, vai chegar num amigo. E aí aquele amigo vai te ligar. Oi, fulano, tudo bem? Do nada o amigo vai te ligar. E às vezes você estava precisando justamente falar com ele. Por quê? Porque Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Então, muitas vezes a resposta está chegando, só que a gente está esperando Jesus renascer. Né? Tem muitos irmãos nossos que estão achando, ele vai voltar. Na verdade, ele nunca foi. O pessoal está esperando ele voltar, mas está tudo bem. Então, às vezes, a pessoa que está do teu lado, até o caminhão conversa com a gente. Às vezes, esses dias eu vi uma propaganda no Instagram, que era assim, a moça falou que estava passando um aperto danado, nada resolvia, e ela pedindo uma mensagem do universo, o universo me mandou uma mensagem, ela trupicou num bueiro, estava assim, força e luz. Aí ela, pronto, era o que eu precisava, a tampa do negócio lá estava falando força e luz, era isso e vamos embora. Então, assim, para quem quer ver, você enxerga até no lugar mais estranho, você tira ali uma mensagem positiva, né? Só que às vezes a gente está esperando aquela coisa formal, e aí realmente essa coisa formal talvez não chegue. Então, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Porquanto, mas o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Aí aqui já começa a ficar um pouco mais denso a questão da prece. Então, o que Emmanuel está falando aqui? Ó? Que Deus se manifesta de forma mais clara quando a gente está no caminho do bem. Claro, né? Porque se a gente fizer uma prece, mas a gente não cumpre a lei, estou fazendo uma prece, estou querendo mais para mim. Estou conectada com só coisas materiais. Não faço. A minha tarefa, não busco ser um homem de bem. Então, como é que eu vou achar que eu vou receber uma resposta que vai me ajudar naquele movimento ali, que é puro egoísmo? Não vai. Então, ali, a gente não vai ter o concurso que a gente está esperando. A gente vai ter a ajuda que a gente precisa para aquela situação. Então, quando a gente abre essas portas do coração para a oração, a gente sempre vai receber o que a gente está precisando. E muitas vezes o que a gente precisa não é o que a gente quer. Né? A gente quer as facilidades, a gente quer que muitas vezes seja retirado aquele problema, e às vezes aquele problema é a salvação da nossa encarnação. Se tira aquilo, a gente vai se enrolar pelo resto da encarnação. E aí não vai ser retirado, né? Não vai. Porque aquilo ali está no nosso planejamento. E aí, quando então ele fala que o Pai bondoso manifesta-se igualmente pelos filhos que se fazem bons, a gente já começa a entender o caminho para que essa oração seja mais eficiente. E aí a gente lembra daquela passagem quando Jesus diz que a gente precisa, antes de levar a nossa oferta ao altar, se reconciliar lá com o coleguinha. Porque como que eu vou fazer uma prece se eu estou com o meu coração endurecido, se eu só brigo, se eu só discuto, se tudo que eu olho, eu boto uma crítica, boto um peso, e aí eu vou chegar no momento da minha oração, o que vai estar vibrando?
Porque não é nem uma questão é uma questão sistemática. Se eu já entendi aqui, como Emmanuel fala, que para a minha prece chegar lá, eu preciso estar vibrando, se eu brigo, eu não estou nessa vibração. Então não vai ter jeito, não vai chegar. O que comanda essa eficácia e essa eficiência da prece é o que passa no meu coração. Então, aquela angústia que aquele problema está me trazendo, se eu encaro aquela angústia de uma maneira educativa, se eu compreendo, né, apesar da dor, existe a dor que muitas vezes chega sem bater na porta, né, sai arrombando, vem a dor. Ela está ali. Se eu compreendo aquela dor, dói, eu me sinto mal, angustiada, aflita, mas se durante a minha prece eu consigo ter esse olhar, né, ter esse distanciamento, de sair dessa dor aqui e tentar buscar o que isso está querendo me mostrar, aí eu vou ter mais condições de ouvir a resposta. Agora, se eu mergulho nessa dor e faço uma prece, por exemplo, Senhor, por que comigo? Ué, por quê? Se fosse com o outro, tá tudo bem. Se a dor bater na porta do vizinho, a gente vai lá, ora por ele, né? Bota o nome na lista de vibração. Tá tudo bem. Agora, quando bate na nossa porta, por que, Senhor, comigo? Eu que faço tudo. Aí a gente pode avaliar se realmente a gente está fazendo isso tudo mesmo que a gente está achando. Né? Fazer a revista lá e identificar. Fazer as perguntinhas do sim ou não. Para ver se realmente a gente está nesse propósito. Então, a nossa postura precisa ser, diante da oração, uma postura de cristão. Porque o que é o cristão? É aquele que compreende o seu estágio, aceita as circunstâncias e segue a vida tentando modificar a sua realidade. Porque Jesus trouxe o Evangelho, que é o caminho da felicidade, né? O caminho infalível, é seguir o Evangelho de Jesus. Então está tudo lá. Amor até aos inimigos, perdão, desenvolver as virtudes através das bem-aventuranças. Então, a gente já tem o manual. Se a gente está no esforço para seguir aquele manual, quando a gente fizer a oração, a gente vai estar mais presente para aquela resposta. Por quê? Muitas vezes a gente não escuta a resposta porque a gente não faz silêncio. Tem uma passagem em um dos livros de André Luiz, eu acho que é os Mensageiros. Se não for os Mensageiros, é o Obreiro de Vida Eterna. Que eles vão fazer uma missão, e aí... Ou estou até confundindo o livro, que eu acho que é Voltei. Mas vamos lá. O livro aí. Quando eu achar, eu mando no grupo. Eles vão fazer uma missão e Bezerra fala assim, não pode ser André Luiz, não. É o irmão Jacó. Eles precisavam passar sem serem percebidos. Então, tinha um vale, eles iam fazer uma excursão, passar por aquilo. E o lugar onde eles iam passar era como se fosse assim, uma ponte, isso no plano espiritual, tá? Não é físico, não. Então, era uma ponte, eles iam atravessar aquele lugar para chegar em determinado local para fazer o trabalho. Só que essa travessia, embaixo dessa ponte era um vale, e ali ficavam espíritos em condições muito, numa vibração muito baixa, muito. E aí, o orientador dizia que eles não poderiam ajudar
aqueles irmãos, então, que eles tinham que fazer silêncio para que eles não fossem percebidos. A hora que eles estivessem passando, que eles não vissem eles ali. Porque senão isso ia comprometer o resultado da missão lá. E aí eles vão passando e o orientador vai e pede silêncio. Aí eu acho que é André Luiz, gente. Enfim, se não for, vai ficar cena agora. Aí André Luiz vai, vira e fala assim, mas, né, ele em pensamento, mas está todo mundo em silêncio. Aí o orientador fala assim, não, é silêncio na mente. Então, a nossa mente fica o tempo todo conversando. Às vezes a gente está com a boca quietinha, mas o pensamento vai longe. Então, esse silêncio que a gente precisa para ouvir a resposta do céu é o silêncio da mente. E aí tá na moda o tal do entrega, né? Porque tá na moda. Por que tá na moda? Porque o espiritualismo está aumentando no mundo. Estamos em transição, é óbvio, né? Que vai começar, então, a prevalecer em detrimento do materialismo e espiritualismo. E aí, no espiritualismo, eles não têm um compromisso religioso, mas têm um compromisso com as questões da alma, dessa conexão. E esses movimentos falam muito do entrega. Mas quem que trouxe essa mensagem de entrega? Foi Jesus. Quando ele fala lá, na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. O que é seja feita a vossa vontade? Quando a gente faz oração. Eu estou querendo macarrão com feijão. Mas, se eu quiser me dar só um arrozinho, seja feita a vossa vontade, tem que entregar. Porque se eu fico agarrado com aquele pedido ali, eu não vou ouvir a resposta. Porque eu vou estar esperando o sim ou não. Muitas vezes disso aqui que eu quero. Mas quando eu abro, eu entrego. E aí todas as possibilidades de sim, de talvez, de menos, de mais, de um pouco além, de um pouco menos, vem. Porque eu não me prendo naquele raciocínio ali, daquela coisa. E para que de verdade a gente faça isso que Jesus nos indicou lá na oração, a gente precisa fazer isso através do nosso sentimento. Então a gente precisa estar com esse sentimento de entregar para Deus. Porque a gente só vai entregar para Deus o comando, né, como se a gente tivesse o comando, a gente não tem. Mas nesse sentido aqui, nesse contexto, a gente só vai entregar esse comando se a gente confiar. Por isso que entrega e confia, é junto, né? Não dá para entregar sem confiar. É igual quando você não confia numa pessoa e você quer fazer negócio com ela. Você faz, mas não larga a pessoa, né? Fica ali, não deixa a pessoa sozinha, tá sempre vigiando. Ué, ou vai ou não vai. Então, a nossa relação com Deus não pode ser uma relação de desconfiança. A gente precisa realmente deixar esse comando, fazer aqui, né, cumprir as nossas ações, mas sempre tendo isso em mente, que o comando não está nas nossas mãos. E aí sim a gente vai ter essa resposta. Quando ele fala aqui, mais à frente, que a gente precisa, então, desse silêncio, ele coloca que quando, então, essa resposta vem, e ela vem no nosso coração, então, daqui a gente já pode tirar uma dica. Emmanuel fala que a resposta vem no nosso coração. Então, as respostas são nos dadas através dos sentimentos também. Da mesma forma que para a gente mandar essa pergunta, esse pedido, ele precisa subir e o veículo é a nossa vibração, e a vibração a partir do coração, dos sentimentos, é no mesmo canal. No mesmo canal. A gente precisa se recolher em silêncio
e sob a forma de inspiração, o influxo dos mensageiros divinos chegam com a resposta. E como que a gente, então, vai perceber? Então, suponhamos que a gente fez a nossa prece, estamos lá com uma encrenca. Precisamos resolver um problema na nossa vida. A gente faz a prece, pede orientação. Conectamos, fizemos o caminho, nosso coração, visualizamos, aquilo subiu e volta. Como é que volta? Pela renovação da emoção e da ideia. Então, pois, muito bem. Fizemos a nossa oração. E aí, depois da nossa oração, a gente fica lá, às vezes a gente dorme, né? Dorme no outro dia, a gente acorda cheio de ânimo. Não teve, né? Não mudou nada. Dormimos com um problema e acordamos com ele. Só que, por um motivo ou outro, a gente acorda animado. E a gente vai, a gente faz e tal. O que será que aconteceu? É essa a resposta. E essa é a resposta. Exatamente essa é a resposta. Porque não virá a receita. Não virá. As nossas preces serão respondidas através da renovação das nossas emoções. Então, a gente dorme num estado de aflição, de angústia, e acorda sereno. É a resposta, chegou. Até porque tem o processo da noite, que muitas vezes a gente sai para encontrar os nossos orientadores. Então, é mais que um intercâmbio. Se a gente tiver merecimento, é uma fala direta. É uma reunião. Mas a gente precisa o quê? Ser bom, né? Tá lá. Para a gente receber esse mais da prece, a gente precisa ser bom. E lógico que Deus, sabendo da nossa imperfeição, não vai exigir mais do que a gente é capaz de dar. Então, a gente só precisa fazer o que a gente veio para fazer. Diante das nossas imperfeições, Ele não quer que a gente se torne espírito puro para poder chegar até a Ele e obter essa resposta. Não. Então, a gente, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, com os nossos amigos, parentes, todas as circunstâncias, que a gente haja com bondade. Claro que é difícil, mas é o exercício. E o que manda é o esforço. Então, se a gente estiver se esforçando, essa vai ser a régua. É a do esforço, não é a da transformação direta. É o esforço. O quanto de esforço eu faço para segurar aquela tendência minha. Ou eu não estou nem aí, estou chutando o balde, depois eu mesmo tenho que pegar o balde, né? Então, a gente chuta o balde, pega o balde, chuta o balde, pega o balde. Faz as besteiras e depois a gente mesmo tem que limpar. Né? Porque cada um por si. E aí ele avança aqui, ó. Nesse contexto, aquela frase: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece. Olha só, olha a palavra que ele usa, circuito. Gente, se é um circuito, não tem como não voltar. Gente que não está ouvindo. É a gente que não está ouvindo. Porque é um circuito. E o circuito, se a gente consegue montar na Terra um circuito, você aperta um botão, acende uma lâmpada. Por que o da prece, que é um mecanismo com Deus, não vai funcionar? Para, né? Nós estamos muito atrasadinhos. Vamos lá. A criatura pede o amparo do Criador
o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cismos da vida vitoriosa. Então, a oração, além de ser respondida sempre, ela é um recurso que nos tira dessa separatividade e nos leva para a união. Então, quando a gente ora e a gente recebe essa devolutiva, ela não serve só para a gente, porque ela vai beneficiar todo um contexto onde a gente está inserido, todos serão beneficiados com essa resposta. Todos. Então, temos aí um presente de Emmanuel nos mostrando o poder da oração, né? Emmanuel, muito didático, traz toda essa explicação para a gente. E a partir de agora a gente vai ter mais consciência quando a gente estiver fazendo as nossas orações, né? Sabendo que a resposta vai chegar. Porque chega. E aí, ainda assim, nesse recurso da oração, lá no livro Momentos de Saúde e Consciência, Joana nos explica o que não é, o que a gente não vai alcançar com a oração e o que a gente realmente vai alcançar com a oração. Então, a oração não altera o campo de lutas. Então, não adianta a gente pedir para ficar sem o probleminha. Não adianta. Porque a oração não vai mudar o panorama. Não vai. Às vezes ele até muda, mas porque realmente ele tinha que mudar. Não porque a gente pediu. Né? Então, primeira dica, não altera o campo de lutas. A negativa é só essa. O resto, olha só tudo que faz. Amplia a visão da realidade. Robustece o entusiasmo. Modifica a compreensão. Cria sintonia com Deus. Equilibra a saúde. Orienta o sentido da existência. Então, além das questões que roubam aí a nossa paz, a prece ainda faz tudo isso. Então, quando a gente tem o hábito da oração, a gente se relaciona com Deus. Porque vamos fazer um exemplo alegórico. Eu chego num lugar, não conheço a pessoa, né? E vou lá, peço um favor para uma pessoa que está passando na rua. Qual seria a possibilidade daquela pessoa fazer aquilo lá que eu estou pedindo? Nunca me viu, não sabe quem sou eu, não tem relacionamento comigo. Se for para me ajudar a atravessar a rua, levar uma sacola, até vai. Mas se for um negócio grandioso, não vai. Por quê? Porque você não tem relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. A gente precisa se relacionar com Deus. E é através da oração. Ele sempre vai atender, óbvio. É Deus. Mas a gente tem que ter intimidade. Tem que se relacionar. Tem que pedir. E para pedir, você precisa ter intimidade. Você não sai pedindo as coisas para qualquer um. Se eu quiser pedir R$1 milhão, vou pedir a Jaqueline, óbvio, eu tenho intimidade com ela. Agora, eu não posso pedir a uma pessoa que nunca me viu. Não vai me dar. Ele pode ter a conta cheia. Não vai me dar. Por quê? Não tem relacionamento. A Jaque dá. Então, a gente precisa estreitar
esse relacionamento com Deus, para ter aquelas conversas mesmo, de pai para filho, intimidade, tirar essa casca de, nossa, Deus está tão longe, né? O que é Deus? Nem sei. Não, tira isso. Deus é pai, então a gente precisa conversar com o nosso pai. Está precisando de resolver um problema? Vamos conversar com o pai. Mas não pode ser aquele pai distante, que criou um muro ao invés de uma ponte, não tem relacionamento, você só vai para pedir dinheiro. Ou quando você está passando um aperto, aí você vai lá, bate na porta do pai. Não. Tem que ter intimidade com esse pai. Para pedir dessa forma, para que essa vibração seja nessa sintonia que vai chegar lá. E olha, ela fala o seguinte, ela dá uma dica. Recorre à oração em todos os momentos da vida. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e sem recursos, no êxito e no fracasso. Ora confiante na resposta divina. Orando, elevar-te-ás e na energia da prece receberás tudo quanto se tornará necessário para prosseguires lutando e lograres a vitória. Então, a vida, sendo essa grande, né, educadora, essa existência, né, não a vida, mas essa existência educadora, estamos num campo de lutas. A gente não deve encarar a vida como um peso, né? E sim com essa leveza que Jesus nos entregou lá, quando disse que o fardo com ele era mais leve. Então, tem como ser leve. Apesar de ser luta, apesar de ser fardo, tem como ser leve. Então, é a nossa interpretação diante dessas questões. E aí, a gente precisa aceitar essa resposta. Porque quantas vezes também a gente ora, aquilo está claro, mas a gente insiste. Então, precisa também pedir o discernimento. E quando a gente fizer a nossa oração, fazer em contato, né, da nossa alma sem as vontades do ego. Porque a vida material, ela muitas vezes nos confunde. E aí a gente acha que a gente é o que a gente tem. Basta a gente perceber, quando a pessoa pergunta quem é você, você fala seu nome, você fala seu documento, sua profissão. Nada disso é a gente. Eu não sou meu nome, não sou um CPF, não sou minha formação. Então, a gente precisa se desvincular disso. E quando a gente pede, nesse sentido do ego, a gente está pedindo as coisas para essa personalidade. E todos nós temos uma tarefa a cumprir, porque a gente não vem para passear, né? Se não é turismo, é uma viagem de negócios. Então estamos aqui para um trabalho. Temos uma tarefa a cumprir. Então, se temos uma tarefa a cumprir,
a gente vai cumprir e a gente precisa da matéria para cumprir essa tarefa. Ninguém vai fugir disso, dessas necessidades materiais. Elas nos rondam, mas a gente não pode dar mais peso a isso do que, de fato, as coisas espirituais. Então, quando a gente fizer a nossa oração, a gente precisa, antes, fazer essa avaliação. O que eu estou pedindo é para me deixar mais na matéria ou é para que eu transcenda essas necessidades materiais? É algo para que eu realmente cumpra o que eu vim fazer, essa necessidade material. É para que realmente eu cumpra a minha tarefa, a minha missão aqui, ou não, ou é só para benefício do meu interesse pessoal. É só para não ficar muito difícil para mim. Então, é uma investigação. E essa investigação também não demanda correria, não. Porque a gente está bastante equivocado com relação a esse esforço. E a gente está com muita pressa. E quando a gente está com pressa, a gente não faz as coisas direito. Então, a gente precisa desacelerar. Se cobrar menos, bem menos. E se cobrar menos, não é não fazer. É fazer bem o que tem que ser feito. Eu vim para cuidar dos meus filhos, né? Para espalhar a mensagem do Evangelho. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer um pouquinho bem. Porque senão daqui a pouco não, mas eu posso fazer isso também. Mas se eu fizer aquele outro, também dá. E aquele outro também dá. Aí eu começo a querer fazer um monte de coisa, não faz nada direito, não melhora, porque às vezes numa pequena tarefa você tem condição de alcançar uma virtude. A maternidade, por exemplo, é uma grande oportunidade quando a gente se dedica de forma consciente. Quantas virtudes a gente pode desenvolver só sendo mãe? É muita. Só que aí, eu não sou só mãe, né? Não sei o que lá, nananana. Mas será que isso tudo realmente eu tenho que fazer? E aí a gente vai botando um monte de coisa no lugar daquela missão. E aí a vida vai ficando acelerada mesmo. Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Mas a gente que botou. Então, esse desacelerar é para a gente realmente investigar o que eu vim fazer. E a gente sabe, a resposta vem. A gente sabe o que a gente veio fazer. E aí, se a gente começa a diminuir essas tanto de frente que a gente vai abrindo, a gente vai realmente aprimorar aquele ponto que a gente veio para resolver. É a paciência? Tá bom. Então, vamos na paciência. Agora, a gente vai se perder diante de tantas tarefas? Aí nem a oração. Nem orando vai ter jeito. Porque a gente está perdido. A gente pode pedir orientação, agora a gente sabe o caminho. Se a gente não tem essa percepção do que veio fazer, a gente pode pedir. Através da oração, a gente já entendeu que a resposta chega. E aí a gente pode corrigir essa rota a partir de agora. Né? Que a gente tem o resto da nossa encarnação a partir de hoje para poder ajustar. Todos os dias a gente pode fazer esse ajuste. A vida é eterna. Então, se eu não conseguir muita coisa nessa existência aqui, pelo menos eu já corrigi para a próxima. E tá tudo bem. Sem desespero.
Ai, ai. Então é isso, né, gente? Então, sobre o livro, eu voltei mesmo. Eu voltei? Tá lá no capítulo 7, no incidente em viagem. Eu fui lá olhar porque eu fiquei muito, me chamou muita atenção esse lugar também que eles passavam, me chamou muita atenção. Eu falei, eu também já li isso. Lá e voltei. E aí o que te fez confusão é que no capítulo anterior ele vai e fala que recordou as páginas de André Luiz narrando a vida além do túmulo. Ah, então entendeu? tá tudo... Tá tudo no mesmo pacote. Tá bom. Vitória, você quer falar? Quero. Diga. Tem vezes que eu nunca falo, né? E tem vezes que eu falo. Essa questão da oração, esses dias eu vi uma frase que, tipo, me tocou um pouco. E ela dizia assim: ore não até Deus te ouvir, até você ouvir Deus. Uhum. E às vezes, tipo, não que eu ore sempre, né, gente? Às vezes eu fico, durmo na oração e tal, mas a oração, na minha opinião, é muito importante, né? Porque às vezes o problema tá muito grande, né? A gente tá numa aflição, numa tristeza que às vezes nem sabemos e tal. Mas quando o problema tá muito grande, né, na minha opinião, eu acho que é importante nós mostrarmos para o nosso problema o tamanho do nosso Deus, né? E porque quando a gente ora, a gente sente, pelo menos eu, né? Eu sinto, tipo, me sinto mais revigorada, mais forte, porque já passei, tipo, às vezes eu fico com algumas crises, né? Como algumas pessoas já sabem. E como estamos entre amigos aqui, eu posso dizer. E quando eu fico com isso, é muito ruim, né? Eu me sinto fraca mesmo. Então, quando a gente, tipo, se conecta com Deus, Ele nos dá essa força, sabe? Que precisamos. É algo até, tipo, meu Deus, né? Mas... E muitas pessoas não acreditam, né? Que a oração vai nos ajudar, vai aliviar nossa dor, mas alivia, ainda mais agora que entramos no Setembro Amarelo. Então, o mundo inteiro está em vibração para essas pessoas que são suicidas, né? Porque é uma energia muito pesada, a gente sente essa energia, né? Então, orar por essas pessoas e para si mesmo, para não cair nessa energia, né? Isso ajuda, né? Às vezes a gente não acredita, às vezes a gente, não, oração é bobo, Deus não vai ouvir e tal. Mas Deus vai ouvir, né? Deus não é só nosso pai, mas nosso amigo. Ele tá para nos ajudar, tá para nos dar força. E tipo, ele não quer, tipo, eu falo ele, né? Parece que Deus é alguma pessoa, né, gente? Mas não, não é isso, porque fica mais fácil de entender. Mas quem sabe, sabe. Então, orar é importante, né? Então, ore não até Deus te ouvir, até você ouvir Deus. Muito bem. Só uma coisinha, Renata. Ela gritou assim, não, eu vou falar primeiro. Eu ia falar quando ela falar primeiro. E bate com isso que a Vitória pontuou ali, muito interessante. Alguns aqui vão lembrar da Aline que, né, que infelizmente, né, deixou a encarnação pelo suicídio, uma circunstância questionável, mas não é essa a questão. A questão é, durante o trabalho de assistência, ela não sabia orar. Ela não teve a oportunidade de orar. Então, nós falávamos, você precisa orar. Como? Isso que a Vitória falou aí, de que é uma ferramenta,
ela não tinha a menor noção. Eu lembro que isso me marcou muito, que aí então eu comecei com elas, não, tem que orar, vamos treinar desde pequenininha, porque na hora que o bicho pega, você tem que ter a habitualidade que você se referiu, tem que ter intimidade com o cara lá de cima, né, para a coisa fluir melhor. É só isso. Então, eu sei que nós já estamos na hora, mas deixa eu só dar uma contribuição aqui que eu acho que vai amarrar bem legal, porque foi muito interessante. Há 2 noites atrás, meu bem me sacaneia que ele fala que eu não sonho, que eu tenho um filme, né, que eu participo de um filme. Porque eu narro assim com muitos detalhes, porque eu vivo aquilo e eu fico muito, muito incomodada com aquilo. Então, eu tive um sonho que eu fiquei muito incomodada, que eu estava num lugar e aí era assim uma carnificina. E aí recolhiam assim as pessoas, sabe, jogava assim num caminhão e eu ficava assim ali olhando, sabe como? Tipo assim, e aquilo me incomodou aos extremos, porque eu falei, gente, onde que eu estou indo e por que, né, que eu estou tão fria, tão egoísta? Aquilo me incomodou muito. Eu passei o dia inteiro incomodada com aquilo. Na outra noite, eu tenho um outro sonho, que aí só que eu estava numa festa, mas era uma festa muito duvidosa, muito estranha, entendeu? E aí eu, de novo, fiquei incomodada. Falei, gente, mas eu não estou orando, tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Porque para onde que eu estou indo? Isso que ficou, a minha preocupação foi essa. Para onde que eu estou indo? Estou fazendo o quê? Indo com quem? Aí fiquei meio assim perdida. Nem sei o que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou orar. Aí vim aqui, peguei o evangelho, levei lá para o quarto. E aí, antes de dormir, porque eu tomo medicamento, né? Tomei o medicamento, mas aí, antes de dormir, eu fui abrir o evangelho, e aí pedindo orientação, e aí orei. E aí, nessa noite, eu dormi. Não sonhei, mas acordei, que eu estava acordando nos outros 2 dias, toda quebrada, entendeu? Com torcicolo toda quebrada. E aí, nessa noite, eu acordei ontem, isso foi de ontem para hoje. E aí, hoje, eu acordei assim, super bem. Então, durante o dia, hoje, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E como nada é coincidente, hoje você traz aqui sobre a oração. E aí a Vitória fala isso, né? Então, me fez refletir, trazer essa fala para a gente poder ratificar como que é interessante, né? Como ela falou muito bem, às vezes a gente não acredita, a gente pensa que não, mas como que muda, né? a sua vibração mental, né? Então, queria falar porque achei que ia contribuir nesse sentido. Muito bom. Excelente. Vamos encerrar, então. Semana que vem é obsessão, o tema. Depois enfermidade, depois morte, depois amor. Estamos quase no fim. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer por estes momentos em que passamos aqui reunidos, aprendendo a utilizar melhor este recurso da oração, com tantos detalhes, com tantas informações, que saibamos utilizar, tenhamos mais clareza desse mecanismo, deste intercâmbio, que a gente consiga perceber as respostas que Deus, nosso Pai, nos envia de diversas formas, principalmente com os nossos sentimentos acalmados, com a nossa fé fortalecida, com o nosso bom ânimo, com a nossa energia renovada, que tudo isso tenha uma nova aparência em nossos dias, possamos enxergar tudo isso com essa resposta carinhosa que Deus nos envia. E a partir disso, criarmos essa intimidade com o nosso Pai.
para que Ele nos envie sempre as boas inspirações. E para que nós percebamos essas boas inspirações, acalmando as nossas mentes e ouvindo mais o nosso coração. Que tenhamos todos bom descanso, uma noite de paz e até nosso próximo encontro. Que assim seja. Então vamos, né? Deixa eu parar a gravação, peraí.